7:12, a votação do projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental no Paraná gerou um intenso debate entre os deputados. A discussão mais acalorada aconteceu durante a última sessão plenária do Legislativo Estadual. O projeto, que é do governo do estado, foi aprovado com folga. Foram 34 votos favoráveis e só 6 contra. Entretanto, a votação, nela, alguns parlamentares debateram sobre o tema de forma mais intensa. Na última semana, a proposta recebeu 47 emendas. 22 foram acatadas, tramitando na forma, então, de substitutivo geral. O deputado Arilson Chiorato, do PT, afirmou que a base do governo estava descumprindo o regimento interno da casa ao não apreciar algumas emendas da oposição e cobrou respeito às prerrogativas da Alep. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, por outro lado, contrapôs a fala do colega parlamentar. A gente vai agora acompanhar, então, como foi essa discussão durante a sessão. Os atropelos que está acontecendo aqui nessa casa. O prazo para requerimento era até às 9 horas. A CCJ acabou 9h20, só para o senhor ter uma ideia. Então, assim, nada a celepar, eu fiz o procedimento, coloquei o requerimento e perdi aqui. Nessa daqui, a CCJ acabou fora de hora e não tinha prazo para protocolar aqui. Essa casa desconsiderou a emenda da deputada Luciana por causa de horário de protocolo. Então, vocês usam o regimento para os dois lados iguais ou a gente vai ter problema aqui. É assim, ó, para a Luciana não pôde cumprir o horário. Eu hoje não tinha mais tempo hábil para protocolar o requerimento. Agora eu sou obrigado a ouvir vocês falar aqui que não fez porque não tinha requerimento. E quando eu fiz na Celepar na semana passada, com requerimento eu perdi. Então assim, ou a gente vai jogar o regimento para os dois lados, a lei é para todos. Não é só para a oposição, não. Senhor presidente, eu vou me oferecer à liderança da oposição, inclusive utilizando aqui a minha carteira da Ordem dos Advogados aqui para assessorar juridicamente a comissão. Excelência, o senhor pediu vistas ontem do relatório do deputado Hussein Bach. Já viu que havia parecer pela rejeição por inconstitucionalidade das suas emendas. Excelência, qualquer um poderia ter determinado, faça um requerimento, eu faço isso sempre para entender aqui a dinâmica disso aqui. Já requer a análise do plenário, você se antecipa até a própria decisão da CCJ. Eu sempre faço isso. Quer dizer o seguinte, o regimento interno aqui, ele é um instrumento para ser utilizado. Olha, depois dessa fala do Romanelli, o Chiorato voltou a reforçar que o regimento interno estaria sendo desrespeitado. E dessa vez quem rebateu a declaração foi o presidente da casa, Demar Traiano, do PSD. Olha só, o deputado Romanelli, que é um bom advogado, inclusive, um dia que precisar, vou contratar Vossa Excelência, inclusive. Veja bem, eu não posso fazer um requerimento pedindo votação de uma coisa que não foi votada, ela não tinha passado na CCJ. Eu fui lá, não é porque a Vossa Excelência faz dessa forma que eu tenho que fazer. Eu fui lá, apresentei o voto separado, discordando disso tudo, li esse conteúdo e fui derrotado. A hora que eu fui derrotado, eu não tinha mais prazo para protocolar o requerimento aqui. E agora está sendo usado esse argumento para não votar as emendas. Então, não é porque o fulano faz dessa forma que eu sou obrigado a fazer, eu tenho que seguir o regimento. Era 9 horas, era 9 horas. A sessão acabou depois das 9, eu não tenho o que fazer. Mas é só para a gente deixar isso claro aqui, porque assim, discutir na política, tudo bem, ser a favor do mérito ou contra o mérito, tudo bem, mas a oposição tem que ter o seu direito respeitado de votar as emendas, todas elas protocolizadas a tempo e com número de assinatura e constitucionais. Deputado Arilson, Vossa Excelência, como visionário e conhece o trâmite dos projetos, daquilo que é possível ou não, e já tem a noção da possibilidade da rejeição, poderia ter se antecipado e formulado a solicitação ainda no dia de ontem, dentro do horário regimental. Agora não cabe mais, é lógico. Logo depois, o deputado Goura, do PDT, criticou novamente o texto que foi proposto pelo governo e a agilidade com que a votação foi feita na Assembleia. Gugu Bueno, vice-líder do governo, por outro lado, defendeu a proposição feita por Ratinho Júnior. Vamos acompanhar esse outro embate. Aqui a crítica que a gente faz é ao governador Ratinho Júnior, é à SEDEST, é à Casa Civil, pela forma pela qual, mais uma vez, um projeto extremamente complexo, um projeto que devia ser objeto de análise dessa casa, da sociedade paranaense, por pelo menos um semestre,
em pouco mais de um mês, está sendo votado aqui, num atropelo, com falta de debate aprofundado sobre os temas que ele trata. É preciso coragem para enfrentar essa questão ambiental, esse excesso, muitas vezes, em nome da proteção ambiental, que muitas vezes trava o crescimento, trava a geração de emprego, trava o progresso do nosso Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma, tenho convicção absoluta que estamos votando nesse momento um dos projetos mais importantes desses últimos anos para o Estado do Paraná, um projeto que terá um efeito no crescimento no nosso Estado, no futuro do Paraná. Daqui a 5, 10, 20, 30 anos nós teremos a certeza que participamos todos desse momento histórico. Agora, a proposta, então, que desburocratiza o licenciamento ambiental no Paraná vai ser votada na redação final da próxima sessão antes de seguir para a sanção do governador. Segundo o Executivo, esse projeto pretende garantir, então, mais segurança jurídica para empresários que desejam investir no Paraná, bem como aos técnicos envolvidos na análise da emissão de licenças. O texto ainda prevê a criação de modalidades diferenciadas de licenciamento, com níveis de exigência adaptados ao potencial de impacto de cada atividade. A proposta também prevê que novos estudos ambientais possam aproveitar dados de estudos de empreendimentos anteriores, desde que apresentem características compatíveis. A bancada de oposição acredita que a proposta, que passou por 2 votações na Alep, é um retrocesso para o Estado. Por isso, os deputados estão estudando entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade na Justiça para tentar barrar essa iniciativa. Esse debate foi maravilhoso. Um bom parlamento funciona assim. Ideias contrárias, respeito nas falas. Fazia tempo que eu não via um debate tão bom na Assembleia Legislativa do Paraná. Eles discutiram ali mérito, discutiram a forma e tá tudo certo. Falando sobre o caso em si agora, tem uma expressão no direito que se diz muito que o direito não socorre aos que dormem. Essa é a expressão, muitos juristas que nos acompanham já usaram ela algumas vezes. Essa expressão quer dizer o quê? Que o direito não socorre aos que dormem, aquele que perde o prazo, né, tá fora. Para o direito funcionar, ele tem que ter regras claras, e talvez a regra mais importante seja justamente o prazo. Se não tiver prazo, né, aí vira uma festa. Então, a grande discussão nesse caso ali era se o relógio foi respeitado ou não. O relógio é o mesmo para todo mundo, né, e a regra está lá. Não olhou no relógio, perdeu. Sobre, né, esta questão de mérito, se vai flexibilizar, eu já falei aqui mais de uma vez que eu não gosto desse termo, para mim é desburocratizar essas regras de licenciamento ambiental. É importante que isso avance. Nós temos que fortalecer o IAT, com todo respeito ao deputado Goura, que entende bastante do assunto de meio ambiente, né? Então, se o problema é que o IAT, segundo ele, não teria as condições necessárias para fiscalizar tudo, vamos fortalecer o IAT. Vamos fortalecer as ferramentas e unificá-las. Essa é a grande questão. Para a gente facilitar os processos para os dois lados, tanto para quem fiscaliza, quanto para quem precisa de algum serviço, para quem precisa iniciar alguma discussão relacionada ao meio ambiente. É disso que nós estamos falando. A Ponte Guaratuba está há 5, 6 anos nessa, e discute, faz o estudo, e o estudo não vale, refaz o estudo, e aí alguém fala que o órgão tem que ser chamado, o próprio órgão diz que não tem que ser chamado. Nós ficamos nessa. Olha as obras de infraestrutura da Orla do Litoral do Paraná, quanto tempo perdido. Agora está pronto lá, está lindo. Esse verão vai ser maravilhoso. Os comerciantes aqui, Pedroso, toda hora dizendo que estão animadíssimos. É disso que nós estamos falando. E ninguém quer destruir o meio ambiente. Para com essa coisa, gente. Vamos debater sério. Vamos tirar as crianças da sala. Alguém quer destruir? Eu vou cortar a árvore porque eu sou ruim. Eu vou poluir o rio porque eu sou ruim. Para com isso. Nós temos que colocar os adultos na sala, debater de forma generosa e debater como gente grande. Temos que avançar. É isso, Pedroso. Esse projeto, ele é importantíssimo. O Marcos já trouxe aqui uma série de elementos. Eu quero falar aqui com quem está pensando, mas qual é o plano de fundo desse debate ambiental, mundo afora, que contamina, inclusive, a turma do Conselho Estadual do Meio Ambiente, alguns zongueiros, essa turma que diz que tem o monopólio da virtude. Vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm. Provavelmente amanhã
nós vamos ter o anúncio do acordo Mercosul-União Europeia. E um dos instrumentos que alguns lobistas da Itália, da França, ligados a um agro atrasado em relação ao agro brasileiro, eles tentam carimbar em toda a América do Sul, em todo o Brasil, em alguns momentos até aqui no Paraná, o carimbo de não sustentável, de poluidor, de quem destrói e degrada o meio ambiente. Eles fazem isso não porque eles estão preocupados com o bem-estar do planeta, Mark. Eles estão preocupados com o bem-estar financeiro das suas empresas, dos seus produtores. Então, muitas vezes, quando aqui alguns ambientalistas dizem que querem burocratizar para preservar, na verdade, alguns deles estão financiados por essa turma transnacional. Alguns deles têm uma visão míope, tapada, são colonizados intelectualmente, não conseguem se libertar. E é contra esse tipo de medida que esse projeto ele vem. Porque é o seguinte, ele vai tornar unificado, é um órgão só, que vai garantir qual é o entendimento, simples. Vai possibilitar, Mark, a Bia trouxe aqui no final, que sejam aproveitados dados de estudo que custam caro. Eu sei porque eu conheço da área. Eles custam caro, mas é o seguinte, antigamente, pensa o seguinte, você é empresário, você fez um empreendimento num terreno, você vai expandir para o terreno do lado, mas você já tem o estudo de impacto. Você não podia aproveitar os dados do estudo anterior, mas é a mesma região. Então você vai baratear, você vai trazer previsibilidade, você vai acabar com essa confusão toda. E é isso, não se iludam. Esse tipo de projeto deixa o Paraná mais competitivo, deixa a nossa situação econômica melhor e isso fere os interesses de outros. Não pensem que eles não vão gritar, eles gritam e a gente escuta aqui.